Pronto. Então, boa tarde de novo a todos e todas. A gente está no segundo seminário aqui da disciplina de seminários da pós-graduação do nosso programa. E hoje a gente recebe a pesquisadora Lidiane da Luz. Eu vou aqui, né, fazer as honras, ler um trechinho do Lattes dela. Se eu fosse ler tudo que ela já fez, eu acho que eu ficaria o resto da tarde aqui. Então, vou selecionar algumas coisas do Lattes. Bom, a Lidiane ela é doutora em Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com um doutorado sanduíche no Departamento de Saúde e Estudos do Comportamento em Colômbia, em Nova York, é mestre em Desenvolvimento Rural pela Federal do Rio Grande do Sul e graduada em Biologia pela mesma universidade. Eu tenho aqui, né, muita experiência na área de soberania alimentar, né, que é o nosso tema de hoje, né? Ela faz parte também do Seleção da Federal Rural do Rio, e hoje a gente tem aqui um time, né, muito qualificado, né? Temos aqui outros pesquisadores que entendem do assunto, né? Estamos aí podendo contar, além da participação da própria professora Simone, que, né, participa comigo nessa disciplina. Temos também a honra aí do professor Márcio Carneiro dos Reis, também, né, recentemente terminou seu pós-doutorado nessa área, uma pessoa muito experiente nesse assunto. Lidiane, fica à vontade aí para compartilhar a sua tela e, né, somos todos ouvidos, temos muito tempo aqui pela frente, pode fazer tranquilamente sua apresentação. Tá ótimo. Obrigada, Renan. Só ficou faltando falar que eu sou mãe do Ravi, de 7 meses. Ah, que maravilha, meus parabéns. É ao mesmo tempo do isolamento social, né? Que é uma questão complicada para o pobre do Ravi. Mas vamos lá. Eu vou abrir então aqui, gente, para compartilhar. Opa, acho que eu apertei errado o modo de leitura. Tela cheia. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Não? Vamos ver um pouquinho então. Você usou aquela opção apresentar agora, lá do canto direito Sim, deixa eu confirmar aqui. Vou ir de novo. Apresentar agora. Tela inteira. Ainda não. Não. Engraçado, né? Acabou de tentar e foi. Né? Que loucura. Ele está minimizado a apresentação? Coloquei. Eu vou abrir de novo ela. Coloquei ela. Vocês não estão vendo a minha tela? Não, a gente está na tela do seminário mesmo. Às vezes você tentar ir de novo nessa apresentação, apresentar agora, e daí escolher de novo a opção que está a janela da apresentação. Aquela opção do meio ali, uma janela. Uma janela. Outra opção, se você quiser tentar, é me enviar esse PowerPoint, daí eu abro aqui, ou para a Simone, tanto faz, e a gente compartilha a nossa tela, você vai falando, e, né, conforme vai desenvolvendo, a gente vai passando aqui. Sim. Não apareceu nada para vocês? Não. Que loucura. Agora acho que vai dar. Ótimo, tá indo sim, tá carregando. Pronto. Excelente, deu certo. Mas, que bom. É isso. Eu desde 2015, né, sou pesquisadora do Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Foi lá que nos conhecemos, inclusive Márcio e eu, compartilhamos de algumas discussões, principalmente online agora, nos últimos tempos.
E também quando eu estava fazendo o sanduíche, né, que eu participava já à distância, quando estava no sanduíche em Nova York. E o Ceresan, ele é ligado à rede Pensan, né, que é a rede de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, se alguém quiser né, mais material, assim, tanto no site do Ceresan tem alguns materiais, quanto no site da rede, né, no canal da rede no YouTube. A rede né, costuma fazer encontros de pesquisa em segurança alimentar e agora já fez alguns encontros virtuais que estão disponíveis no canal do YouTube. Então, até pensando aqui, né, como é que eu começaria a falar sobre esse tema, eu aproveitei uma das últimas discussões que a gente teve, tanto no Ceresan, nas reuniões do Ceresan, quanto né, essas discussões que estão disponíveis lá no canal do YouTube. Para falar um pouquinho da situação atual, né, que está no título aí da palestra, a partir dos resultados da POF, né, da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE. E aí o Márcio, né, que é ótimo que ele está aí, que ele participou também, vai poder, enfim, contribuir com algumas colocações, né, que ele quiser. Então, eu vou falar um pouco dessa situação a partir desses últimos dados que estão fresquinhos, assim, então, que eu acho bem importante a gente disseminar, né, esses dados, e falar das experiências que eu chamei aqui de resistência e existência a partir dos dados da minha pesquisa de doutorado e de uma consultoria que eu participei, terminei o ano passado, com as comunidades tradicionais de fundo de pasto, aqui no semiárido baiano. Eu estou falando de Salvador, né? Acho que eu não falei isso, estou morando em Salvador. Eu sou de Porto Alegre, fiz doutorado no Rio, estou morando em Salvador. Foi a minha pesquisa de doutorado, foi aqui na Bahia. E eu resolvi colocar isso no título porque eu tratei um pouquinho na tese, né, desses conceitos de resistência e de existência a partir de um livro que é bem legal. Vocês estão me vendo ou só a tela agora? Estamos te vendo sim aqui nos quadrinhos ao lado. É que eu não soube como tirar então deixa eu aí. Eu até tenho o livro aqui para mostrar, Alimentação, Agricultura e Mudança Social. É um livro bem legal sobre movimentos alimentares, e foi daí que eu tratei um pouco desses conceitos, né, de resistência e existência, que eu achei legal colocar no título aqui dessa fala. Porque eu tinha trabalhado até então com o conceito de resistência, né, resistência dos sistemas alimentares locais a um sistema dominante, e esse livro fala muito sobre o conceito de existência, a partir dos encontros, né, que o movimento alimentar se dá a partir dos encontros entre os diferentes atores sociais, e que a partir desses encontros, de todos os sentimentos, interesses, emoções que acontecem no encontro, né, se produz a existência, né, a luta pela garantia do modo de vida, pelo modo de comer, de se alimentar, né, enfim, desses grupos sociais. Então, eu achei bem interessante trazer esse conceito, porque eles falam bastante do quanto, com o conceito de existência, tu põe muito mais agência do que a resistência seria mais passiva, né? Então, eu optei na tese por trabalhar com esses dois conceitos juntos, assim, que eu acho que eles reforçam, né, o que se quer falar, né, da importância de que a luta desses grupos sociais minoritários permaneça. Bom, e aí passando, né, para as três etapas, aquelas que eu falei, primeiro eu quero trazer um pouquinho desse cenário atual da insegurança alimentar no Brasil, a partir dos dados da POF, de 2017 e 2018. Os dados, né, foram divulgados pelo IBGE há pouquíssimos dias atrás, então a pesquisa foi feita, né, os dados de campo foram coletados em 2017 e 2018, mas tem um tempo longo, né, até isso ser processado, e só agora estão sendo divulgados, e acho bem importante a gente, nas nossas pesquisas, tentar ao máximo citar, né, esses dados. A gente está num contexto, né, num governo que diz que não existe fome no Brasil, que isso é uma balela, e o relatório traz justamente esse cenário de insegurança alimentar no Brasil, que com certeza com a pandemia vai ser ainda mais grave, né. E depois os resultados da minha pesquisa de doutorado, que foi sobre o abastecimento alimentar no semiárido baiano,
com foco na cultura alimentar e na política dos alimentos. E depois os resultados daquele projeto sobre sustentabilidade alimentar com as comunidades de fundo de pasto. Primeiro, então, né, dos dados do relatório, eu usei bastante, né, um relatório preparado pela professora Rosana Salles Costa, da Federal, da UFRJ, e, né, esse relatório é preparado a partir da POF, como eu falei, a partir dos dados da POF. A POF, ela analisa as condições de vida, né, e os hábitos de consumo das famílias brasileiras. E é uma pesquisa que foi feita com quase 60 mil domicílios, né, então super representativa das diferentes regiões do Brasil. Esse primeiro gráfico aí, né, mostra em azul, né, a segurança alimentar, que melhorou, então, né, as condições de acesso aos alimentos, de qualidade da alimentação, de 2004 até 2013, assim como diminuiu a insegurança alimentar nos seus diversos níveis, né, tem insegurança alimentar leve, moderada e grave, que é quando as famílias estão já em situação de fome, e depois, né, o contrário, de 2013 até 2018, diminuiu a segurança alimentar e aumentou a insegurança alimentar nos seus diferentes níveis. Né? Então, o período entre 2004 e 2013, a gente teve um aumento, né, da capacidade das famílias de acessar os alimentos, uma redução significativa da insegurança alimentar e da fome, e depois uma inversão desse caminho. Foram 5 anos, né, de 2013 a 2017, 2013 a 2018, de desmonte de políticas públicas, e fizeram com que a gente regredisse 15 anos. Né? Então, em 2004, a gente tinha 65,1%, né, dos domicílios com acesso à alimentação adequada, e em 2018 a gente tem 63,3% dos domicílios com acesso à alimentação adequada, sendo que em 2014 a gente teve, né, quase 80% dos domicílios com acesso à alimentação adequada, ou com, né, em estado de segurança alimentar. Essa outra imagem aqui mostra, né, o número de pessoas, lá em 2018, em situação de fome no país, mais de 10 milhões, né, quase 8 milhões na área urbana e 2,6%, 2,6 milhões na área rural. Então, a gente tem, segundo o IBGE, né, oficialmente, apenas 15% da população no Brasil vivendo em áreas rurais, então por isso, né, essa diferença, mas é muito maior, né, percentualmente é muito maior a população nas áreas rurais que estão em segurança alimentar. Tá? E além dessa divisão, né, por rural e urbano, a gente tem também por região no país. Então, nesse mapa, se a gente vê ali no Rio Grande do Sul, né, a gente tem 290 mil pessoas em situação de fome, 157 mil em Santa Catarina, e mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo, que realmente, né, é uma expressão enorme, assim, da pobreza, né, principalmente nas periferias e tal, urbanas. E depois, no Nordeste, a gente tem na Bahia também quase 1 milhão de pessoas em situação de fome, no Pará, mais de 1 milhão também. Então, somando, né, os diferentes estados, a gente tem uma diferença grande entre Norte, Nordeste e Sul, né, em relação à segurança alimentar. Então, fazendo um resumo, né, bem resumidinho mesmo do relatório, o aumento da insegurança alimentar, ela é maior nos domicílios localizados nas áreas rurais. As regiões norte e nordeste são as mais afetadas. A maior vulnerabilidade à insegurança alimentar e à fome continua sendo em domicílios chefiados por mulheres e pessoas autodeclaradas de cor parda ou preta. Então, as relações, né, entre raça, gênero, classe social e insegurança alimentar, que aparecem tão marcadas, né, nesse relatório, requerem, né, ações e políticas específicas que sejam voltadas para essas questões. Por isso, eu reforço que a gente use nas nossas pesquisas esses dados, né, como maneira de reforçar a necessidade que a gente tem de atuar nesse sentido, de voltar a atuar nesse sentido.
Nos lares com insegurança alimentar grave, né, as transferências de renda são importantes fontes de rendimento, além do trabalho assalariado. Então, justamente, a situação seria pior se a gente não tivesse, né, transferências de renda, Bolsa Família, né, esses programas. Em relação à qualidade da dieta, né, nos lares com segurança alimentar, é maior o consumo de frutas, verduras, leites e derivados. E nos lares com insegurança alimentar é maior o consumo de arroz, feijão, farinhas, féculas e massas, né, com muito pouco consumo de frutas, verduras, por exemplo. E o que salva ainda, né, para que a situação também não seja ainda mais grave, é o consumo de arroz e feijão, justamente, né, que vários nutricionistas defendem como sendo uma refeição super completa, uma combinação perfeita. E se não fosse o arroz e feijão, a situação provavelmente ia ser mais grave, né? Porque como a gente tem em outros países que daí as farinhas e as massas predominam realmente nos lares com insegurança alimentar. Então, e também o relatório fala de uma relação entre insegurança alimentar, qualidade da alimentação e também qualidade da moradia, do transporte e da saúde. Então, geralmente, né, as famílias que têm uma alimentação ruim também têm problemas com moradia, transporte e saúde, obviamente. E é importante porque mostra essas diferentes correlações, né? De coisas que a gente já sabe, né? Da nossa experiência, do trabalho de campo, já vê, mas mostra a partir de dados estatísticos essas relações. É como eu falei, né? Fazer referência a esses dados das nossas pesquisas é importante, ou até mesmo, né, pensar num doutorado usando os dados da POF, né? Seria bem interessante. E a rede de pesquisa, como eu falei, em SAM, está elaborando, né, um questionário e um aplicativo para trazer informações, para atualizar, no caso, esse relatório aí do IBGE, a partir né, da pandemia, ou na situação pós-pandemia, que como a gente imagina, né, infelizmente, a situação vai ser ainda mais grave. Bom, posto isso, né, eu quero apresentar um pouco dessas experiências como eu falei, de resistência, de existência, assim, de promoção, né, da soberania alimentar, a partir dos resultados da minha tese, que o título ficou Cardápios, Paisagens e Políticas no Semiárido Baiano, o abastecimento alimentar, sob a ótica das interações entre sistemas alimentares e do acesso a alimentos com qualidade diferenciada. Essa imagem, né, que estava na parede de uma cooperativa, de uma das cooperativas mais importantes no município de Uauá, né, a minha região lá foi no sertão de São Francisco, a principal cidade é Juazeiro, né, e aí em Mauá, nessa cooperativa, uma das primeiras incursões assim, de campo, eu tirei essa foto, achei que usei muito ela para falar da pesquisa ao longo, né, desses 5 anos, porque ela representa muito, né, primeiro representa, tipo, toda a arte, cultura que tem na região, que está, né, manifesta através da pintura mesmo, e da música, da dança, né, da literatura de cordel, enfim. E depois que fala desse período, dessa variação, né, do semiárido, de um período de seca, de um período de chuva, que marca, né, não só a alimentação, mas a vida, a luta política, os corpos, né, dessas pessoas que vivem nessa região. Então, falar do semiárido, né, é preciso falar dessa variação climática aí. E a ideia da tese, né, sendo orientada pelo professor Renato Maluf, que tem uma trajetória, né, falando sobre abastecimento alimentar, a ideia era contribuir nos estudos sobre abastecimento alimentar, mas tratar para além dos fluxos, dinâmicas, mercados, equipamentos, estruturas de distribuição de alimento, que é o que geralmente se fala quando se pensa em abastecimento alimentar, né. Mas era então falar a partir das paisagens, né, dos sistemas produtivos, dos projetos de desenvolvimento, da cultura alimentar, ou dos cardápios, né, das práticas de consumo, e das políticas, não só das políticas alimentares, mas do que a gente chamou de políticas dos alimentos, né, que seriam as dinâmicas dos atores localmente para acessar os alimentos. E isso acabou virando os 3 capítulos da tese, né, paisagem, cardápios e políticas foram justamente os capítulos.
Em cada um deles, eu tentei discutir esses dois eixos. As interações entre os sistemas alimentares, então os conflitos, as sinergias e os hibridismos, né, a partir da coexistência de diferentes sistemas alimentares mais locais, né, de distribuição nacional de alimentos, incluindo as centrais de abastecimento, né, as CEAs, sistemas globais, daria para chamar assim, de alimentação. Então, os conflitos e as possibilidades de sinergias e os hibridismos entre esses diferentes sistemas, eu analisei para cada um, né, em cada um dos capítulos. E também o acesso, o quanto né, essas interações implicavam nessa relação, nesse acesso das pessoas ao alimento e à qualidade, né, dos alimentos e da alimentação. Então, foi a dimensão da soberania e segurança alimentar que eu trabalhei, o acesso à qualidade, basicamente. E isso veio de uma vontade de explicar, né, o porquê que essa promoção de alimentos com qualidade diferenciada, alimentos da sociobiodiversidade, orgânicos, né, alimentos tradicionais, alimentos típicos, isso em campo, né, eu verifiquei que esses alimentos estavam sendo mais acessados por pessoas com mais condição social, né, maior condição social. Então, produtores de orgânico, por exemplo, diziam que eles não consumiam aqueles alimentos, eles faziam todas as suas compras no atacadão, né, e eles preferiam vender toda a produção. E isso me chamou muita atenção, e todo esse processo de gourmetização e elitização, né, da qualidade dos alimentos tradicionais e típicos, e eu queria discutir um pouco sobre isso na tese. E aí, teoricamente, então, eu comecei a trazer elementos de justiça social, justiça alimentar, soberania, que dá um caldo teórico bom para analisar, né, não só os diferentes tipos de qualidade, né, a qualidade sanitária dos alimentos, cultural, ambiental, como os próprios determinantes do acesso, né, que não se restringe só a ter produção suficiente desses alimentos e as pessoas terem, né, recurso financeiro para comprar esses alimentos. Passa por outras questões também, do porquê que determinados grupos acessam determinados tipos de alimento. O estado da Bahia, né, é dividido em 27 territórios da identidade, então o meu território foi o Sertão de São Francisco, lá em cima, número 10. Né, a principal cidade é Juazeiro, são 10 municípios que compõem esse território, mas eu usei ele de uma maneira fluida, assim, porque o que mais me importava era a circulação de alimentos, né, a ocorrência de espaços políticos, que depois eu vou colocar do que se trata. Então, incluía municípios, né, de outros territórios ali próximos e municípios... e o município de Petrolina, por exemplo, que já faz parte de outro estado, mas que está ali, né, as pessoas almoçam em Petrolina e jantam em Juazeiro, então não teria como, falando de sistemas alimentares, não tratar de uma cidade que está tão próxima, né, separada por uma ponte ali no Rio São Francisco. Eu trouxe, então, os principais resultados, assim, ou alguma coisa, né, para trazer para vocês de cada um dos capítulos. Em relação ao capítulo das paisagens, por exemplo, eu coloquei ali, bom, tem uma imagem, né, que fala do... Tem uma imagem do Rio São Francisco ali, né, para cima Petrolina, para baixo Juazeiro, mostrando... ali aquele quadriculado em verde, né, os perímetros irrigados, depois o resto, né, mais acinzentado, marrom, esverdeado, a vegetação de caatinga, né, o bioma caatinga. Então, esses sistemas, né, diferentes sistemas, é o que tem outros, né, ali na região, mas é o que mais a gente pode falar como os maiores conflitos, né, que a gente encontra, de ideias, né, porque aqui sistemas alimentares eu trago como diferentes ideias também, né, não só o sistema produtivo em si, ou o modo de se alimentar, mas o sistema alimentar enquanto uma luta de ideias, né, entre, enfim, ideias ou do que é qualidade, né, diferentes visões de natureza, de cultura,
né? Seriam diferentes ideias, assim, em relação aos alimentos e à alimentação. Então, os principais projetos de desenvolvimento para a região aqui é o projeto de convivência com o semiárido, né, que tem principalmente na produção de frutas nativas da caatinga e do mel também, né, da mandioca, e da produção de caprinos e ovinos, né, da produção animal. Tem como a principal... são as principais modos produtivos, né, que estão nesse projeto de convivência com o semiárido. E aí entra, claro, todo aquele programa de cisternas, né, de utilização da água da chuva para a produção. E o outro é o de fruticultura irrigada, né, que são os perímetros irrigados, né, captam a água do São Francisco e produzem em larga escala para frutas, principalmente manga e uva, né, para exportação. Uma grande parte para exportação, né, e um pouco, enfim, é distribuído nacionalmente, assim. Então, né, pensando nessas diferentes ideias, é uma disputa entre, né, tradição e autenticidade, por um lado, de produtividade, modernidade, lucro, né, desenvolvimento da região, por outro lado. Então, é bem interessante de pensar nas implicações, né, para o acesso aos alimentos mesmo, porque e tipo de alimento que é acessado, com todas as questões que vão aparecer depois, né, a gente tem frutas aí, no projeto, no programa de fruticultura irrigada, mas com um grande uso de agrotóxicos, né, então frutas é uma coisa, né, muito saudável, né, sempre divulgado como muito saudável, mas utilizando uma grande quantidade de água, salinizando o solo, com uma grande quantidade de agrotóxicos, e por outro lado a gente tem basicamente a produção animal, mas que também, né, tem um impacto ambiental e tem um impacto na saúde, que também é bastante discutido isso por especialistas e localmente mesmo pelos atores sociais, né, essa disputa entre o que é qualidade, né, diferentes aspectos da sustentabilidade, da saúde, estão o tempo inteiro em jogo ali. Aí. Bom, uma das coisas que eu discuti aqui nesse capítulo também foram os limites, né, de uma produção local de alimento, principalmente nessa região, frente às peculiaridades ambientais, produtivas, né, e organizacionais. Então, tem uma necessidade, né, as pessoas discutem isso lá de tentar buscar essas interações mesmo entre diferentes sistemas alimentares. A população não vai conseguir, né, se alimentar só de circuitos curtos, por exemplo, né, mas de buscar as melhores formas, né, enfim, políticas que amenizem, né, as desigualdades que são gigantescas entre um fruticultor, por exemplo, e um agricultor, né, um caprinocultor de pequena escala, assim. Então, eu entrei um pouco nessa disputa por água, terra, por conhecimento também, né, dentro dessa discussão aqui. E propus, através de alguns autores, né, a importância de um diálogo. Alguns autores falam de um diálogo infinito, né, entre os distintos conhecimentos. Não sobrepor um conhecimento ao outro, mas um diálogo infinito que permita a transformação de ambos, né. Então, não é nem um conhecimento só tradicional, ou um conhecimento técnico, científico, mas alguma coisa para além que seja produzida a partir, né, de um diálogo infinito entre eles. E aqui eu mostro até a produção, né, de caprinos, no modo mais tradicional, numa terra coletiva de fundo de pasto, e algo que eles começaram a fazer, né, que eles chamam de recatingamento, muito influenciado pelas ONGs locais, que trabalham com agricultura familiar e que tem essa preocupação grande com a sustentabilidade ambiental, de produzir algumas espécies nativas da caatinga, não só para o recatingamento, né, para replantio, mas como também para servir de alimento aos animais, para os animais, né, não dizimarem com a vegetação nativa, digamos assim, que eles comem o dia inteiro, né, até porque é fonte de água para eles, essas plantas também.
Tem que passar assim. Tá. Em relação aos cardápios, foi aqui nesse capítulo onde eu fiz uma discussão maior, assim, em relação à qualidade, né, da alimentação para essas populações aí. Então foi bem interessante, porque apareceu uma série, né, de conflitos, contradições, assim, que eu quero compartilhar com vocês rapidamente aqui. Uma está registrada através dessa foto, é uma feira tradicional, né, em Juazeiro, onde a gente ainda vê, né, as carnes todas penduradas, assim, sem nenhuma refrigeração, e onde é possível também comprar os animais vivos. Então ficam os animais vivos, junto com, né, os pedaços de animais. Então, para um movimento que já existe localmente, né, lá, de veganos, vegetarianos, preocupados com o bem-estar animal, ou pessoas que estão realmente preocupadas com a qualidade sanitária da carne, isso é algo inaceitável. Né? Então, pouco a pouco, as organizações que trabalham com a agricultura familiar estão tentando mudar, né, um pouco da mentalidade e transformar esses espaços. Essa é a ideia. Mas tem um conflito grande, né, de descaracterizar a cultura local, né, enfim, inserindo algumas mudanças, por mais que elas sejam simples, como um sistema, né, de refrigeração e tal, de descaracterizar. Então tem essa briga, essa disputa, eu tentei, né, falar um pouco sobre como é que isso se dá, né, a discussão sobre isso nos espaços políticos que eu analisei. E um outro caso interessante foi em relação à alimentação escolar. Né? No meu período de campo, aconteceu de um município que chama Casa Nova, né, do sertão de São Francisco, introduziu na alimentação escolar, foi o primeiro município a introduzir a carne de bode, que eles chamam lá, a carne de caprinos, na alimentação escolar. Né? Então, foi uma luta dentro do programa do PNAE de conseguir inserir as crianças, né, às vezes comiam salsicha na alimentação escolar, e Casa Nova é o município com o maior rebanho de caprinos no Brasil. Então, né, é um negócio super, enfim, inaceitável. E aí conseguiram inserir. No mesmo período, né, de tempo, alguns municípios de um território vizinho ali, território do Sisal, inseriram a alimentação vegana, né, o extremo oposto, alimentação vegana nas escolas, nenhum produto de origem animal. E trocaram, inclusive, claro, por uma maior variedade, né, de frutas, verduras, legumes, mas também por carne de soja, né, e, enfim, pasta de amendoim, né, que daí teve uma discussão do quanto isso seria um alimento local. Isso foi, né, as organizações, gerou também uma discussão grande de se isso era certo ou errado, se isso era bom ou ruim, mas, na verdade, eu tentei trazer na tese essa discussão sobre as diferentes visões mesmo de saúde e sustentabilidade, né, quando tu fala de qualidade do alimento. É o que está em jogo aí. E, bom, na região tem, né, uma diversidade de cardápios e de práticas alimentares e que fazem com que a gente possa falar, né, de um processo ambíguo, tanto de homogeneização da alimentação. A gente tem, principalmente em Juazeiro, né, com as universidades, tem 2 universidades lá, a Universidade Estadual e a Universidade Federal, e também por causa do trabalho com a fruticultura irrigada e de instituições de pesquisa grande, como a Embrapa, Semiárido, uma diversidade, né, de pessoas de todas as regiões do Brasil passaram a ocupar aquele território, com as suas diferentes culturas, né? Então, digamos que a alimentação lá está cada vez mais parecida com o que se come em qualquer lugar do Brasil, né? Em algumas coisas, como em qualquer lugar do mundo, mas ao mesmo tempo cada vez mais diversificada, cada vez mais heterogênea, um processo ambíguo de homogeneização e heterogeneização, né? Porque as pessoas misturam elementos da cultura alimentar local com esses de uma cultura mais global, digamos assim, e, né, tornam essa cultura alimentar ainda mais diversa, né? Se tu não tem um olhar muito purista de como as coisas têm que
ficar estáticas e permanecer como elas sempre foram. Na verdade, o que acontece é uma mistura, né? Tu vai numa comunidade de fundo de pasto muito isolada, eles não têm ainda, né, eles não têm acesso à água encanada, não têm acesso à energia elétrica, mas eles têm um gerador, eles conseguem ver, né, umas 2, 3 horas de televisão por dia, e eles acessam, né, uma receita da Ana Maria Braga, mas usam alguns né, ingredientes locais, ou às vezes eles transformam justamente uma receita local, mas usam alguns produtos industrializados, porque dá menos trabalho, né, para preparar. Enfim, tem uma mistura, né, de várias coisas que eu chamei na tese de uma cultura alimentar híbrida que está expressa em cardápios contextualizados, né, fazendo uma associação com a questão da educação contextualizada que eles trabalham lá, como, né, nas escolas, como uma educação que não deixa de tratar, né, a grade curricular normal, geografia, história, mas traz junto o que é importante, digamos assim, de discutir enquanto conhecimento local, né? Então, dentro de entrevistas com os avós, para resgatar algumas memórias, então, tento trabalhar em conjunto e eu tentei trazer essa ideia para os cardápios também, né? Que essas diferentes culturas alimentares que estão ali não descaracterizam, mas agregam mais elementos à cultura alimentar mais tradicional, digamos assim. E aí uma das questões que eu me pergunto nesse capítulo é se essa cultura, né, essa tradição renovada, essa cultura híbrida, ela pode promover o acesso aos alimentos, né, e a qualidade da alimentação, nesse contexto que eu observei lá no início de gourmetização e elitização da comida local e típica. E aí eu analisei vários momentos, né, locais onde estava o alimento sendo discutido e preparado e saboreado, enfim. Aí, ali na primeira foto tem um hambúrguer, né, de bode, é um festival gastronômico no município de Uauá, e eles estavam fazendo, então, um hambúrguer de bode, várias preparações, né, com a carne de caprinos e ovinos. Depois, na segunda imagem, lá em cima, é um restaurante super turístico, assim, em Juazeiro, que serve macaxeira, né, a salada ali, o vinagrete, o pirão, o feijão verde, o pirão de leite, né, o pirão de bode e a carne de bode mesmo assada. Depois ali embaixo é um prato, né, é o meu prato no caso, eu devia ter tirado foto do prato das pessoas, né, as pessoas se servem mais abundância, assim. Mas é um prato servido numa comunidade de fundo de pasto, né, numa visita, que a gente fez num encontro que eles estavam debatendo entre eles a questão da terra, enfim, que eles têm debates, né, periódicos sobre isso. E esse é o meu prato, que tem também feijão verde, farinha de mandioca, né, basicamente os mesmos elementos que são servidos em restaurantes turísticos, em restaurantes até gourmet, né, ali a gente tem uma sobremesa feita com doce de umbu e licuri, que são, né, duas plantas nativas lá, nessa preparação, assim, gourmet, né? Mas utilizando os ingredientes que as famílias costumam consumir, como o doce de umbu. Então, eu fui tentando trazer, assim, o quanto, em diferentes preparações, os ingredientes consumidos são os mesmos, né? E os locais, né, também, ali na primeira foto, tem uma cozinha típica do interior, né, que está sendo, tipo, cenário de um restaurante gourmet, assim, em Petrolina, com pilão, fogão a lenha, né, para enfeitar o salão do restaurante. Na segunda foto tem o que a gente chama de uma cozinha show, era um festival gastronômico, também na região, né, onde um chefe foi convidado para preparar pratos a partir de sempre o bode, né, a mandioca, os alimentos locais, o jumbu, enfim. Depois ali embaixo a gente tem uma cozinha ao ar livre, numa comunidade de fundo de pasto, onde eles estavam cozinhando para um evento deles que eu participei. E a última foto embaixo é da festa de Santo Antônio, na ilha do Maçangano, que é né, uma festa onde as famílias, a comunidade, né, da ilha do Maçangano abre
as casas e algumas cozinhas para preparar o alimento para todos os visitantes, assim. E os alimentos servidos são sempre os mesmos, feijão verde, né, os alimentos locais, assim. Então, eu observei isso, que apesar da gente ter uma elitização, digamos assim, desses alimentos tradicionais, né, esse movimento alimentar que acabou se formando na região pela valorização da cultura local, acaba fazendo com que uma comunidade tradicional passe a valorizar, incluindo ainda mais nas suas festas locais, os alimentos, né, que está num restaurante super chique da região, que está sendo divulgado num festival gastronômico, né, que eles sabem que está... Eles acabam, né, até reintroduzindo esses alimentos nas suas festas locais, ou dando ainda mais valor. Então, isso que eu tinha pensado, né, anteriormente, que esse processo de gourmetização poderia elitizar, né, e tornar esse alimento disponível só para um grupo social específico, não verifiquei na prática, assim, pelo contrário, né, diferentes locais e tal criam... acabam disseminando essa ideia, né, de valorização da cultura alimentar e fazendo que diferentes classes sociais, grupos tenham acesso a esse tipo de alimento. Então, né, eu coloquei aqui como para fechar esse capítulo, a valorização da cultura, né, e as possibilidades da convivência criativa de opostos. Eu tentei trabalhar com a cultura como maior... A gente tem muitas, né, na região, muitas disputas, né, muitos conflitos, como eu falei, por terra, água, conhecimento, e a cultura seria uma cola, seria um elemento de sinergia, né, e que faria com que algumas possibilidades, né, de convivência entre diferentes sistemas alimentares, diferentes ideias, pudessem conviver. Gente, vocês podem me dizer se está tudo certo, se estão me ouvindo, porque vai que caiu aqui. Tá excelente. Mas Pode continuar. vai que caiu. Eu estou aqui vibrando, anotando coisas, ficando com água na boca, com algumas imagens. Eu ia falar isso. Já deu fome para tomar café. Pode continuar, Regina, é excelente. É ótimo. Bom, e aí eu tentei, a partir da minha visão, assim, de, né, bióloga, e que trabalhei bastante tempo com um nutricionista, né, que passei um tempo lá em Nova York, dentro de um programa de nutrição, assim, então, né, fui muito influenciada por essa discussão, de saúde e de sustentabilidade alimentar, e consegui, através do que me diziam as pessoas lá mesmo, né, e a partir da minha vivência de campo, trazer a cultura como o elemento mais importante para definir tanto qualidade quanto acesso, né, então... a cultura, né, o que as pessoas sempre comeram, claro, como eu falei, com algumas adaptações que são importantes, né, até porque a cultura não é uma coisa estática, a cultura, ela não envolve só a tradição que as pessoas sempre comeram, que as famílias, né, continuam comendo, mas também essas novas necessidades que as pessoas têm, né, enfim, de preservar o ambiente onde elas estão vivendo, de preservar a sua saúde, né, enfim, pensar no bem-estar dos animais, então tudo isso também está em jogo. Mas a cultura seria, né, a principal qualidade, assim, dos alimentos que esses atores estão reivindicando. E a promoção da cultura também promove, né, o acesso justamente a esses alimentos, como eu falei, a partir desse espraiamento, assim, né? Tem um festival aqui, tem um grande festival em Petrolina, de gastronômica, aí é uma cidade bem pequena, né, em Uauá, resolve no interior também fazer um festival gastronômico, né, e as coisas vai se espalhando, assim, e reforçando essa cultura alimentar local. Então, não existe uma receita, né, do que seria mais adequado para alimentar uma população. Isso deve ser construído na prática, a partir de um debate, né, constante sobre a questão alimentar, sobre o que é saúde e sustentabilidade localmente.
o direito das pessoas em escolher os alimentos que elas desejam consumir, né, deve sobressair a questões impostas do que seria uma boa comida, né, para os nutricionistas, por exemplo, enfim, sob aspectos, né, cristalizados, enfim, determinados por, seja por especialistas, ou enfim, né, às vezes gestores mesmo, que, como eu falei desse caso da alimentação escolar, né, que teve uma super discussão, assim, uma nutricionista, né, enfim, uma pessoa do Ministério Público estadual, com algumas nutricionistas, professoras, decidiram que as crianças não iam mais comer nada de origem animal, num local, né, onde as crianças têm, seus pais são criadores de caprinos e ovinos, enfim, e muitas crianças, né, na educação pública, onde a gente sabe que a maior refeição, às vezes, é feita na escola, né, e resolveram tirar todas as coisas de origem animal da dieta, enfim, super descontextualizado, né? O contrário, assim, do que se prega na região de uma educação ou de um cardápio contextualizado. E, ao mesmo tempo, eu coloco ali na última frase, né, como é que a gente garante, né, que as pessoas possam acessar o tipo de alimento que elas querem, né, consumir em um contexto de degradação ambiental e problemas de saúde decorrentes da má alimentação, né, que tendem a impor direcionamentos específicos para o que seria uma boa comida. Então, essa é a discussão que, né, vai continuar e que tem que encontrar localmente alguns direcionamentos, assim, porque tem dados, né, de obesidade que são reais, tem dados de impacto, por exemplo, da produção animal reais no ambiente, no caso lá na Caatinga, e esses alimentos fazem parte da cultura alimentar, né? Então, como é que se resolve isso? Tem que ser através, né? Enfim, seja dos conselhos de alimentação escolar municipais, seja através, né, dos conselhos municipais, dos conselhos de pais e professores de alimentação escolar, tipo, localmente, né, dos conselhos dos colegiados territoriais, onde se espaços, né, de debate e discussão sobre a questão alimentar localmente. E aí, meu último capítulo, que foi em relação às políticas, a gente tratou, né, sobre o que a gente chamou de política dos alimentos, porque a ideia não era tratar de uma política alimentar específica, né, como o PNAE, tem vários trabalhos sobre o PNAE, sobre o PAA, mas trazer as práticas, né, cotidiano, o fazer cotidiano político, digamos assim. E então a gente discutiu os princípios de soberania e justiça alimentar para tratar dessa política dos alimentos, né? Trouxe o que a gente colocou como princípios, práticas e processos. Então esses princípios de soberania e justiça, as práticas dos atores, né? Que é essas práticas que se dão na interação entre diferentes sistemas alimentares, diferentes ideias em relação à qualidade dos alimentos e sustentabilidade, e os processos seriam a valorização da cultura, a formação de rede entre os atores sociais e a participação social em espaços políticos, que eu já falei várias vezes, que agora eu vou comentar um pouco melhor do que se trata aqui. Né? Esses seriam os 3 processos que a gente verificou né, nesse estudo no semiárido, que são fundamentais, que são, né, a política dos alimentos local, assim, e que são os elementos mais importantes para a promoção da ação, ou do acesso à qualidade. Então, essa política, né, que seria mobilizada pelos atores, como eu falei, vem construindo essa concepção de qualidade do alimento muito voltada, né, ao seu valor cultural. Aqui são os espaços políticos que eu registrei né, durante o trabalho de campo, que foi de 2015 até 2019, e foi um trabalho de campo bem intenso, assim, e tem muita, né, uma efervescência, assim, cultural e política na região. Então eu acabei dizendo que esses diferentes espaços políticos formam um movimento alimentar na região pela valorização da cultura. E eu separei em algumas categorias, né, de mercados, festas tradicionais e festivais, encontros e vivências de campo, os espaços mais institucionalizados, né, o Conselho, o Codeter, espaços virtuais. Eu, né, ainda não estava na época da pandemia, mas já tinha, né, os espaços, as páginas das organizações, alguns blogs, enfim,
sites de compra de orgânicos, já tinha já estava ativa a vida, né, virtual ali. Então eu separei nos espaços virtuais e as ações, né, decorrentes dos programas, das políticas públicas, e outras ações ali que eu coloquei como ações contínuas. Então, né, eu registrei todos esses espaços aqui diferentes e eu coloquei todos eles como espaços políticos. Todos eles como articulados entre eles. Então, tem várias organizações que participam, né, dos diferentes espaços, os consumidores acessam também esses diferentes espaços. Os atores sociais, basicamente, são os mesmos, que circulam entre esses espaços e acabam formando essa rede, né, que eu falei, que promove, né, a cultura e a ação. E eu resolvi trazer isso junto, porque achei que seria uma maneira muito interessante trazer uma ação de política pública junto com uma festa tradicional, porque a cultura e a política lá, né, são coisas assim que são bem difíceis da gente conseguir separar. Né, isso que eu queria mostrar um pouquinho na próxima foto. Os espaços políticos nessa região são essencialmente espaços de reivindicação de direitos, né, do direito à cultura, do direito ao alimento, que as pessoas desejam consumir, do direito de pertencer e de participar. Né, então as pessoas se envolvem muito, assim, seja nas reuniões comunitárias, na festa comunitária, né, numa reunião do CONSE, do CODETER, enfim, as pessoas, né, veem ali como um momento importante delas serem protagonistas, né, da política local, digamos assim, e da política alimentar, mais especificamente. E são locais de aprendizagem, são locais que eu tentei trabalhar aqui como, né, de potencial resolução de conflitos e de uma possibilidade de encontrar sinergias entre esses diferentes modos de pensar, né, então, através desse debate constante, né, a gente pode chegar ao que seria realmente uma alimentação adequada e saudável para aquele território, né. E aqui eu registrei, né, nessa foto, esse momento, né, deixa eu ver que horas, eu registrei nessa foto esse momento, uma reunião para discutir sobre as terras coletivas, né, de fundo de pasto, que reuniu representantes de diferentes comunidades, né, acho que tinha umas 7 ou 8 comunidades aqui representadas nesse debate, e teve essa discussão pela manhã, aí teve um almoço que a comunidade que recebeu ofertou para todo mundo, né, com aqueles mesmos alimentos que eu falei, locais, que estão no restaurante gourmet, no restaurante turístico, estão aqui na mesa dessas famílias rurais, e depois à tarde era o ensaio da quadrilha, aproveitando que estava, né, representantes de diferentes comunidades, eles resolveram ensaiar para formar os pares já para a próxima festa de São João. Então, o encontro, né, é um elemento importante e que mantém, né, a luta política, né, a possibilidade das pessoas continuarem participando, ocupando essa discussão, e que agora está bem prejudicada, né, pensando, isso foi a preparação para o São João que não ocorreu, né, porque foi desse ano que não ocorreu. E eu registrei as interações entre diferentes ideias que acontecem nesses espaços políticos. Isso aqui é uma feira de caprinos e ovinos, na região, no interior de Juazeiro, e é uma iniciativa muito legal de trazer os jovens, né, de volta para a atividade e tal, que a atividade estava envelhecendo, e então elaboraram um sistema de premiação, aqui é um momento de premiação pelos animais mais, não é bonitos, tem outra expressão, para os melhores animais, né, e então, nesse momento aqui, é bem interessante que está ao mesmo tempo que tem organizações, é uma feira, né? Então, tem organizações que estão trazendo o que tem de mais novidade em ração e em melhoramento genético para esses animais. Tem também organizações locais, principalmente as ONGs, que estão falando da importância do recatingamento e de ração a partir de plantas nativas para os animais e de promover as raças crioulas. Então, os dois conhecimentos estão ali disponíveis, né, e às vezes em disputa, às vezes coexistindo, né, mas os produtores estão tendo acesso a esses diferentes modos de pensar os sistemas produtivos.
E as considerações finais, né, eu procurei responder essa questão primeira, assim, que era de pensar, né, sobre a gourmetização e elitização da cultura alimentar e o comprometimento do acesso de todos à boa comida, que é o que fala, né, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, os princípios da soberania alimentar, dizendo justamente que a proporção que um movimento alimentar pela valorização da cultura tomou ali, né, fez com que só se expandisse, né, as ideias, os valores, as redes, as inspirações, né, se expandissem para os diferentes grupos, classes, enfim, tipo, estabelecimentos, festividades. O abastecimento alimentar, então, que era, né, o que eu gostaria de contribuir um pouco teoricamente, assim, toma uma dimensão ampla ao traçar elementos, né, ao traçar as relações entre cultura, luta social e direitos. Além da produção, distribuição e consumo de alimentos, né, eu trouxe essa discussão através da política dos alimentos para o debate sobre abastecimento. Um autor que é bem interessante também, que traz o quanto para os movimentos alimentares o foco na cultura teria o potencial de colorir esse movimento alimentar. Eu achei interessante o modo como ele colocou, de tornar mais justo, mais democrático, né? Então, por isso, eu trago o tempo inteiro ao longo da tese algo que né, me foi trazido pelo trabalho de campo, assim, de colocar a cultura local como em primeiro lugar, partindo, né, de toda uma discussão que os movimentos alimentares trazem com a bandeira na saúde e na sustentabilidade, né, mas a cultura foi o que me mostrou, assim, que é a bandeira do movimento alimentar naquele território. Eu coloquei, né, fiz uma discussão no final, no último capítulo, do contexto, né, atual de ameaça à participação social, né, de ameaça à democracia, do quanto é importante para manter esses espaços políticos, né, a garantir a participação, né, o exercício constante do debate. Então, se somou, né, como eu falei, a condição da pandemia, que fez com que esses encontros ficassem, né, ficasse mais impossibilitado, esse encontro. E algo que eu discuti também é a importância de manter as políticas, né, direcionadas principalmente para os grupos sociais, né, minoritários, assim, as comunidades tradicionais mesmo, enfim, porque eu fiz uma discussão sobre política dos alimentos como uma política dos atores, mas isso de maneira nenhuma exime o papel do Estado, né? Justamente precisam de apoio do Estado e de ações de políticas públicas para continuar, para garantir que esses espaços políticos continuem existindo. E, gente, como é que o tempo tá? Eu sei que eu já fui, né? Acho que eu já passei do tempo. Eu não olhei quando é que eu comecei a falar. Não, pode ficar tranquila, tem tempo para concluir aí, sem pressa. Mas, é o finalzinho mesmo, onde eu quero trazer a experiência de um projeto, né, que eu participei de desenvolvimento, terminando a tese, né, me surgiu a oportunidade que foi realmente muito especial, assim, de poder dar algum retorno para essas comunidades locais, porque, né, vocês sabem, o processo de mestrado, doutorado, a gente, né, ocupa bastante o tempo das pessoas, e depois com aquela sensação de que não devolveu alguma coisa, e aí foi me dada essa oportunidade de desenvolver um projeto na região, com todos os problemas que um projeto tem, né, a gente sabe, um projeto de desenvolvimento. Eu cheguei a discutir um pouco na tese sobre isso, né, o impacto desses projetos que chegam de fora para, né, atuar numa comunidade, mas também teve algumas coisas bem legais, assim. Então, esse é o nome do projeto, Rumo à Sustentabilidade Alimentar, reformulando a coexistência de diferentes sistemas alimentares na América do Sul e África. Ele é promovido, né, pelo Centro para o Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade de Berna, na Suíça, e pela Comunidade Pluricultural Andino-Amazônica para a Sustentabilidade, que tem sede na Bolívia. E aí, através do Cerezan, então, eu fui convidada para coordenar as ações desse projeto, que acontece, né, em vários países, no Nordeste do Brasil.
E acho que tinha mais alguma coisa. Que é um projeto que basicamente tem como princípios, assim, justamente, né, as coisas que eu discuti um pouco na tese, de manutenção da cultura alimentar, de preservação dos biomas, de qualidade da alimentação, de geração de renda para as famílias, garantia da participação política. Esses são os princípios desse projeto em todas as regiões onde ele ocorre. E ele funciona assim, primeiro é feita uma avaliação participativa da sustentabilidade alimentar de uma região, e depois uma proposta de ação piloto transformadora, né, que no Nordeste foi com as comunidades de fundo de pasto. Então, são 15 indicadores, tem toda também para quem se interessar, eu tenho, né, os relatórios, enfim, e todo o princípio teórico desse projeto, que é discutido principalmente lá na Suíça, mas que fala da sustentabilidade alimentar a partir dessas diferentes dimensões, né? Uma delas é segurança alimentar, outra é direito à alimentação, redução da pobreza e da desigualdade, desempenho ambiental e resiliência socioecológica. E aí, para cada dimensão, tem os indicadores ali, né, do lado. Então, tem tudo a ver com o que a gente fala, né, quando trata de soberania, segurança alimentar e nutricional. São os mesmos tipos, né, é a mesma discussão, assim, mas com essa denominação de sustentabilidade alimentar dentro, né, do que eles se desenvolvem lá na Suíça. Então, desde, né, participação, desde relações de gênero, relação de poder entre os diferentes atores da cadeia alimentar, organização social, capacidade de adaptação, de aprendizagem, os impactos na saúde, né, tudo isso era avaliado por um sistema alimentar. E aí se chega numa aranha, que eles chamam, para cada uma das dimensões, especificamente, né, na região, lá com as comunidades de fundo de pasto, no município de Casanova, né, aqui na Bahia, os indicadores, né, que estavam mais carentes, digamos assim, foram os de pobreza e desigualdade. Né, a gente vê que os menores números ali aparecem para acesso à infraestrutura, fonte, níveis de renda, capacidade de armazenar e processar alimentos, né, o que aparece mais carente. Então, justamente aí é que se resolveu atuar. Então, se escolheu, né, principalmente uma cooperativa que estava se formando, reunindo diversas comunidades, né, de fundo de pasto. E fundo de pasto, para quem não sabe, depois eu posso explicar melhor nas perguntas, se alguém tiver, né, curiosidade, mas tem várias comunidades de fundo de pasto que são também comunidades quilombolas, e é um modo, né, de criar, principalmente os caprinos e ovinos, tradicional, com base em terras coletivas, né, não tem divisão, então todo mundo utiliza conjuntamente da terra para criar os animais, digamos assim. Os animais são criados soltos, né, se alimentando basicamente na caatinga. E, bom, eles escolheram, então, os representantes dessa cooperativa que estava se formando para, né, promover os produtos locais, um curso de formação, então, de chamar diversos especialistas para tratar esses 4 temas específicos aqui. Eu vou passar para, né, não ocupar mais tanto, e outras atividades. Basicamente, né, eles escolheram se aprofundar em criar uma marca coletiva e buscar assessoria técnica, né, para divulgar essa marca, enfim, questões também administrativas da cooperativa. A gente fez um vídeo institucional que eu gostaria de passar para vocês agora, se der tudo certo, porque também a partir do vídeo bem legal, a gente vê algumas imagens, acho que vai ser bom para o debate. Visitas de intercâmbio, compra de vários materiais para escritório, computadores, enfim, e a realização de uma feira da agricultura familiar e de um seminário da sustentabilidade alimentar, que foi realizado no âmbito desse projeto, né? Então, foi bem interessante poder participar. E vou tentar passar o vídeo, então, espero que dê certo, tá? Vou tirar o meu microfone, fica melhor de ouvir. Estou me criando aqui
E uma das primeiras atividades que eu aprendi a trabalhar foi com a criação de caprinos e ovinos. E a gente tem a sorte de ser uns animais super adaptados à nossa região. A gente também produz a palma para ter um suporte ali naquele período que não tem alimento suficiente, mas às vezes nem precisa, porque eles conseguem se virar tranquilamente na caatinga. Delas a gente consegue tirar vários produtos, especialmente a carne, o leite, a pele, e outro subproduto do caprino é o esterco. E também a gente tem como potencial para isso a caatinga. A gente solta esses animais todo dia de manhã, já como se fosse uma coisa tradicional deles, já ganha o rumo do fundo de pasto. E aí quando abre a porteira aqui, para frear eles é difícil, porque o destino deles é a caatinga, né? E aí a gente vai todo dia e à tardezinha eles estão de volta, a gente prende, separa amarrão das mães, né, das matrizes, e aí no outro dia elas estarão com os peitos, né, e os úteros cheios de leite para a gente poder ir lá e colher novamente o dele. E aí depois a gente faz todo o processo. A comunidade Ladeira Grande está localizada no município de Casanova, 58 quilômetros da sede do município, e tem como foco as atividades produtivas, né, apicultura, criação de bode, ovelha, algumas pessoas trabalham com a criação de bovinos e a produção agrícola sequeira. Vivemos numa área de caatinga preservada, pois somos fundo de pasto, e o fundo de pasto nos dá essa condição de a gente defender a preservação do meio ambiente. E para as abelhas isso é uma importância, porque através do mel que é produzido aqui, a gente consegue conservar a qualidade do produto da caatinga, né? Porque são diversas plantas que são produzidas, floradas em diversos períodos do ano, e essas floradas, além de ser um mel de qualidade por não ter a presença de agrotóxicos, a presença de agroquímicos, né? E a abelha ela se torna um exemplo para nós, como apicultores, como pessoas que trabalham com apicultura, né? Porque ela dá um exemplo de organização. E essa organização é um objetivo único, que é a preservação da natureza e a produção de produtos de qualidade que possa ajudar na melhoria da renda dessas famílias que com ela trabalham. Em nossa comunidade, Ladeira Grande, quando começa a chover, a gente fica muito alegre. No período de outubro, que vem a chuva, a mata começa a enverdecer e começa a florada do umbu, para fazer polpas, para fazer compota, para fazer doces, para fazer geleia. Do umbu a gente faz esses produtos e da mandioca a gente trabalha com beneficiamento de gineto, de petas, de proa. São essas nosso forte de nossa comunidade. A gente criou a cooperativa COAF no intuito de fortalecer a comercialização da agricultura familiar. Então, o intuito da cooperativa foi fortalecer essa união das comunidades tradicionais de fundo de pasto, para a gente poder fazer o processo de comercialização de forma coletiva e de uma forma que todos nós ganhássemos com essa comercialização. A cooperativa, no meu ponto de vista, ela vem para ajudar a nós todos em melhoria de vida, né? Para as comunidades, para as pessoas que estão produzindo seus produtos, e assim a gente poder chegar a novos mercados e ter o nosso produto valorizado. A gente se unir força, juntamente com os grupos, mais comunidades, a gente formar essa cooperativa, porque a gente
se unindo, formando força, a gente vai buscar os objetivos mais longe. Hoje, graças a Deus, a gente tem um que entrega nossos produtos e esperamos vendê-los, né? Que a gente consiga, cada dia mais, a gente consiga progredir, né? Porque o sonho é que a gente consiga realizar as melhoras da nossa vida, né? Ser forte, para mim, é a gente viver com a fé, com coragem, com ânimo, de dignidade, de viver na comunidade, de querer as coisas melhores para a comunidade, para a nossa família, para nós mesmos. Aí o sistema da gente dizer, eu quero ser forte, eu quero que as coisas sejam mais fortes, é isso. Que a gente quer que seja mais forte a nossa luta, a nossa comunidade, porque a luta já é forte, mas precisamos de ter mais coisa para ficar mais forte. Então, por esse motivo, a gente criou a marca da cooperativa, Ser Forte, por essa razão de ter assim, uma pegada e dizer que o nosso produto é forte. Quando o nosso produto conseguir chegar, o povo vê que é o produto do Nordeste, que o nordestino é o homem e a mulher resistente e forte mesmo. Conseguiram escutar, gente, o vídeo? Certíssimo, Lidiane. Ficou ótimo. Deu para ouvir muito bem, ver muito bem. Ficou ótimo. Que bom, que bom. Não, maravilha. Nossa. Vou começar aqui fazendo só um comentário inicial e daí a gente tenta coletar 2 ou 3 perguntas, fazer uma primeira rodada. Se der tempo, depois a gente faz mais uma rodada. Beleza? Quem quiser escrever no chat, fica à vontade. Quem tiver um microfone, puder usar também, fica à vontade. Um primeiro comentário que eu até acho que deveria ou poderia ter feito no início da apresentação é que o seminário caiu numa data assim, que não poderia ser mais adequada, né? Hoje é Dia Mundial da Alimentação e é a data de fundação, né, da FAO, né, a parte das Nações Unidas para Alimentação, fora o contexto todo, né, a conjuntura toda. Aqui no Brasil a gente teve um pico recente no preço dos alimentos, apareceu muito aí na mídia a questão do arroz, mas não só, né, uma conjuntura internacional com o preço de vários produtos agrícolas subindo muito, né, e como a Lidiane colocou também, no momento em que uma parte, pelo menos, do governo brasileiro nega a questão da fome, o que é muito impressionante, né, junto com uma série de outros negacionismos associados aí à questão ambiental recentemente. Eu anotei um monte de curiosidades, um monte de dúvidas aqui, mas eu vou me controlar, não vou perguntar nada agora, vou passar a bola aí para os colegas, para os alunos que queiram fazer, então, essa primeira rodada de perguntas. Já tem aqui uma primeira da Karina. Você consegue ler no chat, Lidiane? Acho que sim. Aparece para você também, né? Uhum. Tá certo. Então tem uma primeira questão da Karina, enquanto a Lidiane vai se apropriando ali, se alguém quiser, né, fazer pelo chat ou pelo microfone uma segunda ou terceira questão. Pelo microfone, é mais fácil de explicar. Mas eu acho que ela pode responder primeiro a Karina, depois eu pergunto, ou vocês preferem que já mande a pergunta também? Talvez como a questão dela ficou extensa, às vezes começa com essa, gente, Sim. E aí vamos depois para a próxima, o Tomás já se inscreveu aí. Beleza. E uma outra coisa que também é super interessante é que a POF foi recém-lançada, né? Ainda tem isso, são dados novos, né? Então, muito temporalmente pertinente o seminário. Sim. Oi, Karina. Karina eu conheço já. Pois é, não, é isso. Eu acho que
a gente, dessa população ainda, né, de rua, a gente não tem nem como conseguir os dados. Eu estava pensando agora, enquanto eu lia, que a proposta do Vigisan, né, desse sistema que a rede Pensan tá pensando para atingir tanto a população rural quanto urbana e fazer um diagnóstico pós-pandemia, a gente, mesmo nesse sistema, a gente não tem como ter dados nenhum em relação à população de rua, né? Então, eu acho que é bem importante mesmo ter grupos, assim, pesquisadores pensando em relação a isso. A gente tem um trabalho super interessante no Rio de Janeiro agora, né, de doação de cestas e tal, entrega para famílias em situação de rua. Mas mais do que esse trabalho voluntário, assim, a gente precisaria pensar especificamente em pesquisas que pudessem, né, desenvolver depois políticas públicas, né, voltadas para esses grupos, que eu mesma desconheço até trabalhos de pesquisa que pensem, né, políticas públicas para esses grupos, desconheço, assim. Mas é algo que vai se tornar, infelizmente, pós-pandemia agora, ou durante a pandemia, algo necessário, assim. Eu penso muito que talvez fique mais gritante, e aí as pessoas, né, vai ter que se tornar alvo de ações mesmo públicas, o aumento da violência, né, que a gente pode acabar tendo, porque, enfim, as pessoas estão, né, com fome e tem até menos gente circulando na rua para, né, enfim, aqui em Salvador é super grande, assim, a coisa de pedir dinheiro, né, e eu fiquei pensando, e o que aconteceu com essas pessoas agora, nesses meses todos que a gente não tinha bar, não tinha lugar nenhum, né, como é que as pessoas se viraram, assim. Então, o aumento da violência talvez vai ser algo que vai ficar muito gritante, essa situação, e que aí vai ter que tomar uma providência, né, direcionada para esses grupos. Não sei certo. se... Vamos lá, Tomás? Primeiramente, quero agradecer a Lidiane pela grande contribuição com essa pesquisa. Eu tive a oportunidade de assistir a sua defesa de tese por indicação do Marcinho, Lidiane. Então, já tinha esse conhecimento da sua pesquisa, que é fantástico, como o pessoal já falou. Voltamos agora também para as perguntas, né? Sistema de aula que a gente está há algum tempo afastado aí. Bom também, né? Poder ter essa possibilidade. A primeira pergunta que eu queria fazer era em questão das comunidades fundo de paz, mas eu acho que você já explicou um pouco. Eu dei uma rápida golgada aqui enquanto você falava, então já queria saber um pouco mais, mas acho que o que você já apresentou já é o suficiente. E a segunda pergunta, que talvez seja a que eu tenho mais interesse, diz respeito a uma questão que eu vejo muito nos grupos que eu participo com o pessoal lá do sertão baiano, né, principalmente o pessoal de Uauá. Eu faço parte de um grupo de caminhada lá do Caminhada dos Umbuzeiros. E no WhatsApp... Eu fiz a caminhada. Você também. fez a caminhada? Uhum, eu ia fazer esse ano, mas foi, infelizmente, cancelada. Só que eu tenho contato com o pessoal por conta, né, da organização, estou com contato desde o começo do ano. Mas estou na chamada para ir agora. Eu tinha feito a de Guimarães Rosa aqui no norte de Minas, agora seria de Conselheiro lá em Uauá. E o pessoal, enfim, e o pessoal comenta muito nessas discussões do grupo que um dos grandes problemas do sertanejo do sertão não é nem tanto mais a seca, né? Que ele já cria uma certa resiliência, uma adaptação que dá condições para passar pela seca. Mas sim a cerca, né, que é a grande questão de várias partes do sertão. E eu queria ver como que você, da sua experiência de campo, né, consegue observar essa questão da estrutura fundiária, se tem realmente esse grande empecilho, se pode ser um dos empecilhos para alcançar, né, a promoção da segurança alimentar. E já junto com essa pergunta, porque, de certa forma, quando a gente fala em, enfim, né, uma estrutura fundiária desigual, a gente está falando também de desigualdade de recursos, desigualdade de recursos hídricos, etc., etc. E no campo da economia, um debate que tem
enfim, que é hegemônico, talvez, é que a questão da fome está muito associada com a questão do crescimento econômico, né? Uma questão cíclica. Tudo que a gente tem crescimento econômico, a gente tem, enfim, diminuição da fome, o que para muitos é uma falácia até, né? Só que quando a gente vê que a grande parte da população depende do Bolsa Família, depende da mão de obra assalariada, pode ser que esse discurso economicista faça algum sentido, por mais que, enfim, eu discorde e tudo mais. E eu queria ver com você também essa relação entre crescimento econômico, combate à fome, se é realmente uma questão associada ao crescimento da produção interna do país, à promoção de geração de emprego, ou se é mais por uma questão da possibilidade de recursos, né, da oferta de recursos para as famílias e populações conseguirem essa autossuficiência, porque por mais que a região do sertão semiárido tenha escassez de alguns recursos básicos, é meio difícil a gente, enfim, né, aceitar a ideia de que a fome é decorrente, no meio rural, né, decorre justamente da falta de renda, né? Não sei, eu acho que o meio rural é um espaço que as possibilidades de reprodução são gigantescas, principalmente de alimentação. Então, foi meio extenso, mas eu queria meio que, assim, espero que tenha ficado claro, eu queria meio que entender essa relação. Estrutura fundiária, disponibilidade de recursos, crescimento econômico, enfim, etc. Ficou meio confuso, né? Eu fui falar para ficar mais claro, ficou mais confuso ainda. Não, tranquilo, acho que, enfim, acho que deu para ouvir bem, Tomás, do ponto de vista de internet, tá bom. Eu vou furar a fila aqui e já emendar, porque você falou de uma das coisas que eu ia perguntar especificamente, apareceu muito rápido ali na apresentação dela, que é terras comuns, né? Uma hora ela usou a expressão terras comuns e depois eu não vi mais, então emendar aí nessa questão do Tomás a respeito de estrutura fundiária e terras comuns na área de estudo. Oi. Obrigada, Tomás. Que legal saber que tu pensa em fazer a caminhada dos umbuzeiros. Para mim foi a experiência, assim, e que fez com que, assim, deu um outro tom para a escrita da minha tese também, poder ter participado, né, de realmente sentir o sertão, assim, na pele. E quero muito um dia fazer a de Minas também. E aí, sobre o que tu coloca, né, a tua primeira questão ali, do problema ser a cerca, totalmente, assim, o tempo inteiro a gente via, inclusive já no período, né, que eu estava trabalhando, eu fiquei 6 meses lá para esse trabalho do projeto lá, Sustentabilidade Alimentar, e aí foi realmente, né, com as comunidades de fundo de pasto mais especificamente, assim. E aí era o tempo inteiro, a gente estava discutindo promover produtos locais né, e o fortalecimento da cooperativa, a produção de materiais e a organização de uma feira e de tentar, né, espaços de comercialização para esses produtos e de resolver alguns problemas em diferentes etapas da cadeia, mas aí eles tinham que cancelar, né, de repente, um módulo do curso, porque eles precisavam se reunir, porque tinha eles ficaram sabendo de uma ameaça, né, de grandes empreendimentos, principalmente para produção de cana, né, mas também produção eólica, que é aquela área bastante visada. Ficaram sabendo, então, rumores de que as terras coletivas, né, estariam fortemente ameaçadas por causa desses grandes empreendimentos. Então, tinha que cancelar tudo e direcionar toda a energia, né, para a questão básica, que é a manutenção da terra para poder produzir as coisas, né, e que a gente estava pensando já, né, lá na etapa final, e eles precisam garantir a terra, que é o elemento básico, assim. Então, isso é o tempo inteiro, de grandes propriedades, né, que convivem ali. Então, as terras coletivas, né, são ameaçadas principalmente por causa dos grandes empreendimentos porque eles não têm o título, né, eles têm o uso da terra, mas não têm o título, e então são ameaçadas por empreendimentos, digamos, enfim, grande, né, agora me faltou a palavra, empreendimentos de, não é utilidade social, mas é uma... Interesse público? Interesse público, não sei se seria bem isso, mas enfim, né, para produção, por exemplo, de energia elétrica.
E então isso está sempre, eles estão sempre nessa ameaça de perderem as terras coletivas, que são, né, muito importantes para eles, que são a base de tudo, na verdade. E as grandes propriedades que estão ali, né, que cercam realmente, que às vezes eles trabalham muito com a coleta, o extrativismo, né, de frutas nativas. Então, às vezes, eles não têm o acesso, né, aos umbuzeiros, enfim, às frutas, maracujá da caatinga, o tamarindo, as frutas, eles não podem ter acesso àquela parte da caatinga porque tem uma cerca ali. E o proprietário impede, né, a entrada ou ameaça a entrada naquele território. Então, o extrativismo fica comprometido, que eles, né, teoricamente deveriam poder acessar mais livremente, assim, sendo que são famílias, né, muito humildes e que precisam daquela, né, daquele trabalho para, né, para sobrevivência. Então, essa foi outra coisa bastante relatada, assim, por eles, a questão do extrativismo de frutos nativos né, e a ameaça das terras coletivas. E a tua outra questão, né, que em relação ao crescimento econômico, o combate à fome, esse é outro debate, eu acho, local, porque o projeto de fruticultura irrigada, né, ele promete, tem um trabalho bem interessante daí da professora Edonilce Barros, lá da UNEB, da Universidade, né, do Estado da Bahia, onde ela trata dessa questão da promessa, né, que foi feita para a agricultura familiar, a agricultura familiar que ganhou lotes irrigados, né, e que hoje está numa condição de extrema pobreza, assim, tanto de insegurança alimentar, porque compraram a ideia da especialização, né, e passaram a comprar todos os seus alimentos, não produzem mais para autoconsumo, quanto eles não conseguiram se inserir nos mercados, né, de frutas dos grandes proprietários de terra. Então, estão numa condição muito ruim, até as organizações locais falam muito disso, né, do quanto a produção de sequeiro, que é aquela que se utiliza, né, da água da chuva, cisternas e tal, está em condições muito melhores de segurança alimentar e em condições gerais mesmo, porque consegue produzir alguns alimentos para comercialização, inclusive, do que essa que ganhou os lotes irrigados, né, o lote irrigado, né, do São Francisco, dos perímetros. Então, essa ideia, né, do projeto de fruticultura enquanto, né, que ofereceria um crescimento na renda para os agricultores faliu, mas tem, de forma geral, essa região ela é conhecida até internacionalmente como a Califórnia brasileira, justamente, né, pela produção de frutas, pela exportação de frutas, gera emprego, e nesse trabalho até da Edonilce Barros, que é de 2007, se não me engano, a tese dela de doutorado, ela fala, né, de que na verdade não é uma geração expressiva de emprego, através da fruticultura, mas tem uma geração de emprego, tem uma grande movimentação que aconteceu em torno dos perímetros, das instituições de pesquisa na região. Então, é uma grande discussão, né, se isso realmente promoveu o desenvolvimento, essa discussão entre desenvolvimento econômico e desigualdade social, né, que agravou a situação de alguns agricultores, causou, né, degradação ambiental, local, mas que atrai, né, inclusive turistas para visitar, porque tem todo o turismo enológico, né, a produção, os perímetros irrigados geraram a produção da uva e a produção do vinho local, que hoje é um dos vinhos mais famosos do país, né, tem do Rio Grande do Sul e dessa região ali mesmo, Petrolina e Juazeiro, várias vinícolas, né, então tem todo o turismo gerado a partir daí, mas tem essa discussão, inclusive que eu ouvi lá num seminário localmente, né, de que a garrafa de vinho é o maior símbolo, assim, dessa desigualdade, né, de que uma pessoa lá nunca vai conseguir acessar esse vinho aí, que está sendo produzido de forma irrigada e tal, e que está, grande parte dele sendo exportado, enfim. A garrafa de vinho mostra um pouco, eu acho, assim, desse crescimento econômico, turístico e tal, mas reforçando a desigualdade social local, né.
acho que é isso. Espero ter respondido um pouco, Tomás. Marcinho? Gente. Ô, Lidiane, muito legal, viu? Obrigado pela apresentação. Eu já tinha, né? Eu vi sua defesa também, claro. Bom, ô Lidiane, olha só, tem uma coisa que eu queria te perguntar para ver o que é que você acha. Né? Assim, eu estava querendo saber mas sobre essa ideia de soberania alimentar no contexto da política dos alimentos. Né? Como é que a gente pode... né? Como é que você pensa essa ideia de soberania alimentar e também essa ideia de política dos alimentos, né? Assim, eu sempre ouvi, né, o Renato falar sobre isso, mas é sempre uma ideia que é meio fugidia para mim, né? O que é que assim, vocês pensam sobre isso, né? E mais uma coisa, essa coisa da garrafa do vinho que você falou aí agora, né? Se a gente for olhar direito, é a mesma coisa de um pedreiro passar na porta do prédio ou de um prédio de apartamento que ele construiu, ou de uma casa que ele construiu num condomínio grande, né? Num condomínio... quer dizer, esses contrastes, né? Eles são presentes na nossa realidade e talvez eles tenham se tornado normais demais, não, comuns demais, né? Assim, para a gente poder né? A toda hora fazer referência a isso, né? Mas é a mesma coisa, e é também a mesma coisa de você dizer que o rapaz, as pessoas que produzem o alimento orgânico, elas compram o alimento delas no mercadão, né? Ou no supermercado grande. Né? Vejam, gente, na verdade, a gente vive numa realidade que é carregada de contrastes dessa forma, e assim, eles passam na nossa frente de uma forma tal que a gente não consegue pegá-los e entendê-los assim, olha, é isso, e né? A gente está perdido no meio desses contrastes. Né? Tem uma cidadezinha lá perto, né? Que há muitos anos atrás, eu acho que foi em 2005, nós fizemos uma pesquisa do CNPq, e um dos municípios que a gente estudou foi tinha aquela música do Sai Guarabira, né? Né? Remanso, Casa Nova, Santo Sé, Pilão Arcado. E é um município que é uma coisa mais absurda do mundo. As pessoas não tinham água na casa delas, morando do lado da represa, nem água e nem energia elétrica, porque eles moravam debaixo da linha da transmissão de energia elétrica e eles não tinham nem água nem energia. Era uma coisa assim, era o absurdo dos absurdos. O grande negócio era o carroceiro que levava a água para a casa das pessoas num barril enorme, grandão, assim. E aí, veja, né, como é que a gente consegue reproduzir isso ao longo do tempo? E, para piorar as coisas, né, que, assim, quando a gente termina pensando nessa terra coletiva e ameaça que vem sendo... Né, existe um processo em curso que vem ameaçando a possibilidade de sobrevivência dessas pessoas. Do meu ponto de vista, é algo muito parecido, se não semelhante ou igual ao que aconteceu com as pessoas que precisavam da lenha lá na Europa, no final nos primórdios da modernidade, e que não conseguiam, eles não tinham como catar a lenha, porque a terra onde os pais, os avós, os tataravós catavam a lenha, ela se tornou propriedade privada. Veja só, aí me ocorre, e quando eu estudei a Rondônia, né, e a Amazônia,
Eu me lembro de ter escrito lá na minha dissertação de mestrado uma expressão, olha, é o processo de cercamento das terras, né, contemporâneo, né, assim, é o que está acontecendo ali, né, que assim, existia né, um avanço do capital sobre o espaço, e esse avanço ele vira mais um elemento, né, ele vira mais um elemento. Enfim, né? E é um elemento que está a todo momento né, contestando a nossa ideia de soberania alimentar. A todo momento ele contesta, né? Assim, né? E aí eu fico pensando, será que até que ponto, gente, né, olha, soberania alimentar tem a ver com território, território tem a ver com poder, poder tem a ver com esse espaço é meu, mas o outro não reconhece esse espaço como sendo meu. Bom, é mais ou menos isso, né? Assim, e nesse contexto, como é que pensamos política dos alimentos, né? Política no sentido de fazer política, né? Política no sentido de construir estratégias para poder dizer, não, esse espaço aqui de fato é meu, e eu, né, assim, não vai ser, pensando no argumento que o Tomás desenvolveu aí, não vai ser né, essa noção de crescimento econômico, que precisa de mais recursos e que avança sobre o território alheio, que vai deixar que esse espaço seja invadido. Bom, é isso. Uhum. Gente, só um minutinho, eu vou pedir para acender a luz, que está muito escuro aqui, né? Eu tô bem... Anoiteceu. É isso que eu ia falar, né? Anoiteceu aqui com a gente. E hoje está meio nublado, pelo menos aqui no centro-sul do Brasil. Então, pode acender tranquilo. O professor Renilson também está inscrito. Não sei se como a questão do Marcinho foi muito complexa, se a Lidiane responde primeiro e aí depois o Renilson pergunta. Ah, pode ser. Foi complexa mesmo, hein, Márcio? Uma pergunta profunda. Bom, em relação, né, ao que o Márcio comentou lá da garrafa de vinho, sim, a gente está acostumado com essas desigualdades, assim, né, mas para uma região essencialmente rural e que foi meio que vendida uma ideia, assim, né, de desenvolvimento econômico, mas que mais pessoas iriam ganhar com aquilo, acontece um pouco da gente ter hoje desses dois projetos em disputa, né? Ainda tem agricultores, comunidades locais, pouca, eu diria, que hoje acreditam na fruticultura irrigada, né? A gente tentou buscar até nessas interações entre os diferentes sistemas alimentares algumas possibilidades, por exemplo, de que as pessoas, né, algumas famílias trabalham na fruticultura irrigada na época de safra e investem depois aquele dinheiro na produção, né, própria, de sequeiro, algumas possibilidades assim de sinergias entre esses diferentes sistemas. Mas é muito pouco, assim, a maioria dessas famílias já sabem que hoje a fruticultura irrigada, né, gerou renda, muita renda para muito poucas pessoas, que não foi o prometido inicialmente, digamos assim. E o projeto, né, de convivência com semiárido trabalha mais essa questão, então, do autoconsumo das famílias, né, e que também tem os seus problemas, né, porque, obviamente, acho que insiste bastante na questão do autoconsumo e as famílias têm outras necessidades hoje, né, para além da alimentação. Então, querem gerar renda, querem acessar renda para, né, acessar outras coisas para além da alimentação. Então, mais ou menos esse é o contexto, assim. Em relação à política dos alimentos, Márcio, é um termo, assim, em construção, né? A gente começou, eu e o Renato, com a leitura de um livro, né, do David Goodman e Michael Goodman. Tudo começou ali, eu acho, onde fazia essa reflexão entre o food policies, né, as políticas alimentares, políticas públicas, e food politics,
eles têm em inglês essa diferença, né, entre políticas e políticas. E aí, a partir desse termo mais amplo de políticas, a gente começou a pensar, não, vamos pensar em política de uma forma mais ampla, não vamos trabalhar com nenhuma política pública específica, alimentar. E aí vamos buscar, então, nas práticas dos atores, né? Vamos trabalhar com os princípios de justiça e soberania para refletir sobre isso. E aí surgiu a ideia dos espaços políticos, né? Que é o pessoal lá do museu, lá nacional, né? Que trabalha com esse conceito de espaços políticos e traz um pouco já essa ideia do fazer cotidiano, né? Desses espaços de discussão, onde os atores, e que pode incluir uma reunião, mas também pode incluir um espaço mais informal, assim, são espaços mais informais, né? Que estariam... Então, às vezes, numa reunião, o momento do cafezinho, sei lá, onde as pessoas estão mais fazendo política, digamos assim, né, conversando, formando redes e tal. Então, entra a ideia aí das redes entre os diferentes atores. E, bom, basicamente isso. Eu encontrei nessa expressão política dos alimentos uma maneira de falar desses espaços políticos diversos, né, onde cultura e política caminham juntas, né, e formam isso que eu chamei de um movimento alimentar, né, na região. Mas é um conceito ainda em construção, mas espero ter esclarecido um pouquinho, assim, o que a gente pensou com a política dos alimentos. E sobre a política dos alimentos e a promoção da SAN, né, no contexto de agora. Como eu falei, o encontro, né, trazendo um pouquinho de novo aqueles autores que eu mostrei o livro lá no início, o encontro é esse momento onde é produzido, né, resistência e existência, assim, para esses grupos sociais. Então, no momento, está comprometido, justamente esses espaços de debate, né, e que precisam ser mantidos, assim, para que essas vozes, né, sejam ouvidas. Então, a gente vai ter que também inventar outros modos, assim, porque, enfim, é menos democrático, né? Tem que ter acesso à internet boa para poder fazer uma discussão virtual, assim. Mas enfim, espero que a situação Então, olha só, o que a gente está fazendo em termos de promover o desenvolvimento a partir de uma estratégia de segurança alimentar e nutricional é uma política dos alimentos. Com certeza. Com certeza. E nesse movimento, a gente está construindo uma concepção de soberania alimentar. Exato. Sim, usando, né, os princípios de justiça e de soberania e usando as práticas dos atores, né, que acontecem na interação entre os sistemas alimentares, né, como eu falei, não é só de circuito curto, mas da interação entre os diferentes sistemas. E localmente ali, através de alguns processos específicos, né? Mas que cabe, eu acho, para muitas regiões, né? De valorização da cultura, de formação de rede entre os atores. Basicamente, são os princípios, né? Que nos territórios, assim, são promotores da SAN. Sim. Beleza. Excelente, pessoal. Tem mais o professor Renilson inscrito e Simone também, né, quer fazer uma pergunta. Só vou pedir o pessoal para tentar ser sucinto nas questões. Né? A noite caiu e, enfim, vamos nessa. Renilson? Bem, Lidiane, muito interessante o seu trabalho e parabenizo você pelo esforço todo empreendido, pelas conquistas que você obteve. Eu não sou da área, tá? Dessa área. Na verdade, eu não entendo nada disso. Só entendo de comer, entendo de alimentos, essas coisas. Então, o que eu vou perguntar está muito mais relacionado à curiosidade que eu tenho, justamente em relação à Bahia, porque alguns anos atrás eu morei em Recife e lá eu conseguia comprar uma granola, sabe? Que eram produzidas na Bahia, inclusive, em Feira de Santana, para ser mais específico. E esse produto, essa granola que era produzida lá, eu acho que ainda é produzida na Bahia,
ela chegava naquela região ali, próximo no Pernambuco, chegava no Sergipe, chegava até na Paraíba, eu cheguei a ver. E, por incrível que pareça, nesses anos todos, eu fui encontrar esse produto agora aqui, e mesmo assim com deficiência, sabe, no fornecimento desse produto. Aí me veio a curiosidade em relação ao que você apresentou, sobretudo na questão das cooperativas, não sei se você chegou a identificar isso, mas uma coisa que preocupa, porque nessas cooperativas há, claro, no princípio, muitas limitações, sobretudo em relação à logística. Você chegou a identificar algum condutor ou um direcionador desse processo para a expansão dessa produção, para levar isso a um mercado maior, para fugir apenas ali daquela coisa muito centrada numa cooperativa e talvez num município, numa região? Como que está esse processo lá, se você chegou a identificar? Está em vias de expansão, fora do estado, ou por enquanto está concentrado ali e ainda é muito incipiente? Só isso. Obrigado. E aí a gente emenda com a questão da Simone, pode ser? Até porque acho que segue um pouquinho o Renilson, tentar ser bem breve. São duas questões. Eu queria que você falasse só um pouquinho, qual é a forma de organização social deles para produção e comercialização. Aí, nesse caso específico, do caso que você estudou, né, do projeto que você coordenou, ali tem uma cooperativa, mas no restante do território eles têm algum outro formato assim, de associação, como que se tem ou não tem, né? E a questão é que você colocou, né, da qualidade a partir da cultura, o que eu acho muito legal, mas eu fico me questionando, assim, e até porque você está propondo aí, né, extrapolar o circuito curto, e aí eu fico me questionando, nós temos um mapa, né, que atua aí na parte de fiscalização alimentar e que eles têm uma visão muito conservadora, se é a palavra correta, não sei se é essa, mas de uma legislação sanitária que nem é nossa, ela é importada e muito incompatível, não é, com a cultura local de produção desses alimentos, haja vista aí a venda de carne, né? E como, né, mudar esse cenário, né? Porque é duro, aí o conflito vai ser pesado e com gente de força assim, do Estado que no caso do queijo, por exemplo, foi algo muito difícil e de anos e anos e anos de luta, e ainda assim não está no que os produtores queriam. Como é que você vê isso? Tá bom. E obrigada, viu, Lidiane, encantada mais uma vez, como foi na Karina aqui, e muito agradecida da sua vinda. Obrigada, Simone. Renilson, então, sim, né, as duas perguntas têm tudo a ver, assim, as cooperativas, como tu falou, tem muitas limitações, uma ideia, né, desse projeto, é um projeto curto, né, mas a ideia era colocar as comunidades de fundo de pasto em contato com vários especialistas, assim, que pudessem assessorar eles nas diferentes etapas da cadeia. Então, né, depois que terminou o projeto, ficou um recurso com eles, para eles administrarem e poderem acessar continuar acessando, né, realizando assessorias, assim, para tentar vencer essas diferentes barreiras. Mas com todas as dificuldades, desde logística, né, para transportar os produtos, mas a principal mesmo, as barreiras sanitárias, digamos assim, né. Eu acho que o Márcio, a Simone e a Karina já ouviram essa história, né, eu acho que eu já contei para eles, mas
da experiência de uma associação de pescadores e pescadoras que trabalhavam com, né, vários produtos derivados do pescado, de conseguir o selo de inspeção municipal, né, e fizeram, foi assim no grito, digamos, né, o processo estava tão demorado, e aí elas foram para frente da prefeitura e fizeram um panelaço, enfim, conseguiram o selo de inspeção municipal, conseguiram inserir esses produtos derivados do pescado na alimentação escolar, foi no grito, assim. Então, às vezes tem uma barreira, digamos, mais difícil de vencer mesmo, e às vezes é vontade de um profissional local, né, quando depende principalmente da Secretaria de Saúde, da Anvisa local, às vezes é a boa vontade de um profissional para acreditar, para aceitar, né, enfim, para entender que a estrutura, né, de processamento de frutas nativas dentro de uma comunidade rural não vai cumprir as exigências de uma indústria, que é o que a lei exige. Então, às vezes, precisa só da boa vontade de um profissional, né? Mas as barreiras são inúmeras, assim, sanitárias para a circulação dos produtos, enfim, dos espaços de processamento, e aí, Renilson, eu acho que agora, com essa situação de pandemia, infelizmente, a gente vai ter um retrocesso, assim, né, como a Simone estava falando, do pouco que se avançou, vai ter um retrocesso, porque tem um apelo forte à higienização, então, acredito que vai ter um retrocesso. E aí, Simone, as formas de organização, né, tem muitas associações, cada comunidade tem uma associação, né, eles estão unidos, então, na União das Associações de Fundo de Pasto, a UNASP, e recentemente formaram essa cooperativa para ter que é mais para fins de comercialização mesmo, né, a cooperativa, e para conseguir, através da cooperativa, acessar, né, diferentes editais, enfim, participar de diferentes editais. E é isso, acho que respondi um pouquinho, assim, a questão da Simone em relação à qualidade, né, enquanto cultura, que a visão que eu tenho é que a gente vai ter mais dificuldades mesmo para conseguir, enfim, usar a cultura como bandeira, assim, eu acho que talvez volte mais uma bandeira sanitária, né, e da saúde, assim, enfim, da questão microbiológica e mais ligada à saúde. Acho que talvez a gente tenha um retrocesso, eu acredito, nesse sentido, mas, por outro lado, acho que os profissionais, assim, da saúde, né, os profissionais que trabalham na questão do desenvolvimento, geração de renda, enfim, e que acreditam no potencial da agricultura familiar e tal, buscam, né, também algumas adequações, assim, de boas práticas. Então, talvez focar nisso, né, na verdade, que sempre se propôs isso, de que tivessem algumas exigências, sim, importantes, de boas práticas de fabricação, mas não, né, algo que fosse real, assim, para a agricultura familiar atender. E aí a gente, né, aposta que tenham profissionais que possam fazer essa distinção aí entre, agora a gente passa álcool gel em tudo, né, mas continuem acreditando que a gente pode comer o queijo, né, feito de leite cru, e eu espero. Eu também. Enfim. Esse é o nosso queijinho aqui. Que a gente fala um cafezinho, a gente não fica. Ninguém nunca morreu aqui com o nosso queijinho. Sim, é isso. Não, legal demais, gente. Eu acho que, assim, como seminário da disciplina, né, muito mais do que bem cumprida o seminário de hoje, a aula de hoje, né, foi super rico. E aí estamos aí com pouco mais de quase 2 horas de conversa, e a gente poderia ficar aqui muitíssimo mais tempo, porque tem várias outras questões interessantes, mas enfim, em nome do bom senso, acho que é melhor a gente ir encerrando. Se alguém tiver mais uma última questão muito rápido, pode seguir em frente, mas, né, caso contrário, a gente
vai encerrando por aqui. O Marcinho coloca um comentário ali nos comentários, né? Experiência de existência e resistência, né? Muito legal essa formulação. Também gostei muito da formulação da cerca e da seca, né? Que o Tomás comentou. Muito... Dá um excelente título de artigo, se já não for. E semana que vem a gente vai estar de volta nesse mesmo horário, né? Com a disciplina, de 4 às 18. Depois a gente compartilha link. O link é fixo, tá, pessoal? O link vai ser sempre esse mesmo, então é só copiar o link da semana anterior. O que vai variar um pouco são os horários em função das agendas, mas sempre às sexta-tarde. Deixa eu aproveitar para fazer uma breve propaganda, já que eu e o Lidiane comentamos sobre as caminhadas. A minha experiência é muito próxima dela, porque depois que eu fiz a caminhada de Guimarães Rosa, estava na graduação, e a minha visão de vida, de mundo, de objeto de pesquisa mudou por inteiro, né? Acho que realmente é uma experiência riquíssima. E fica propaganda para quem tiver interesse, quem gostar disso, quem gostar do meio rural, quem gostar de literatura, de, enfim, ambientalismo e tudo mais, que é a Caminhada do Sertão, que é feita na região noroeste de Minas Gerais, né, que é o caminho de Guimarães Rosa, Riobaldo, né, do Grande Sertão Veredas, e a Caminhada dos Ombuzeiros, que é justamente de Uauá a Canudos Velho. Eu tenho certeza que para essa nossa bolha aqui, todo mundo vai, com certeza, ter uma experiência excepcional. Fica divulgado, então, porque eu acho que coisas boas devem ser divulgadas e vale a pena, né? Ótimo. Legal demais. Há uns tempos atrás, acho que ano passado, eu dei uma carona para o Tomás, ele me contou dessa caminhada, eu fiquei super interessado e veio a pandemia, mas Parque Nacional do Grande Sertão está na lista. Quem me conhece já está cansado de estar. Vocês podiam colocar na lista também, lá na Chapada do... Diamantina? Chapada Diamantina. Também um excelente roteiro. Lá né? nos Gerais do Vieira, lá é bom também. Eu estou planejando levar o meu bebê lá no aniversário de 1 aninho. Que incrível. Diamantina, Chapada Diamantina, vai ser o aniversário dele. Maravilhoso. Aí, Lidiane, muito provavelmente feiras semelhantes a essa que você encontrou, você vai encontrar lá também. Pelo menos era assim quando eu fui lá, né? Lá em Andaraí, né? Andaraí. Né? Que é um lugar muito, muito legal. Ô, Lidiane, muito obrigado, viu? Muito legal Vamos conversar mais sobre isso. Ótimo, muito, muito grata, gente. Foi muito legal. A gente agradece. Bom, é isso então, turma. Vamos encerrando e bom final de semana para todos e todas. Beijo, uma boa noite. Um abraço. Obrigada, Lidiane. Um abraço, prazer, Lidiane. Ô, Simone.